Você quer assistir filmes de terror, mas tem medo de ter pesadelo ou de passar mal? Você se sente meio fraco porque seus amigos assistem filmes de terror que te deixariam traumatizado por semanas? Ou pior, você já tentou assistir um filme de terror, passou a noite em claro e agora tem certeza que esse gênero não é pra você? Oi, eu sou a Nanda e no final desse vídeo você vai saber exatamente qual filme de terror você deve assistir primeiro. Eu fiz uma enquete no Instagram e muitas pessoas comentaram que não gostam de filmes de terror. Pelos mais diversos motivos, porque atrai energia ruim, porque traz ansiedade, porque gera pesadelo, ou simplesmente as pessoas têm medo e não tocam ali. Mas o problema não é ter medo, é não saber qual tipo de medo você tem. Hoje eu vou te mostrar exatamente como começar a trilhar um caminho pelo gênero de terror, sem traumas, sem pesadelos e sem precisar se sentir inferior por ter essa sensibilidade. Primeiro, eu vou te explicar por que você tem medo do medo e como isso é completamente normal do ponto de vista científico. Depois eu vou te apresentar os diferentes tipos de terror que existem, organizados numa escala que você pode ir subindo no seu ritmo. E no final desse vídeo eu vou te recomendar um quiz interativo para você saber exatamente qual é o seu tipo de terror, aquele que combina 100% com o seu conforto. Eu tinha uns 16 anos e eu fui assistir Stigmata no cinema com um grupo de amigos. Durante o filme, eu tava bem tranquila e achando assim, o filme intrigante e até um pouco divertido. Quando a gente saiu do cinema, os meus amigos estavam bem perturbados, falando que não iam conseguir dormir direito por semanas. E eu como, né? Plena, calma, achando ok, assim, o filme. Eu preciso ser bem sincera, eu nunca fui dessas pessoas que têm medo de filmes de terror. Pelo contrário, eu fico até um pouco frustrada quando um filme que prometia ser assustador não me dá medo nenhum. Mas sabe o que é interessante? Eu busco ativamente os filmes que vão me pegar lá no meu ponto fraco. Por exemplo, eu tenho muita angústia com terror psicológico. E é exatamente esse tipo de filme que eu escolho para assistir. Porque é essa emoção de ter um medo controlado, uma tensão crescente e um alívio no final que eu busco quando assisto filme de terror. E foi justamente essa curiosidade sobre por que eu reagia dessa maneira para alguns filmes e os meus amigos iam no sentido oposto que me levou a estudar esse gênero de uma maneira mais profunda. Eu comecei a pesquisar sobre neurociência do medo, sobre história do cinema de terror, eu comecei a ler sobre como diferentes diretores usam técnicas específicas para ativar gatilhos emocionais e diferentes na gente. Foi aí que eu entendi uma coisa que é fundamental. Cada um de nós processa as ameaças de maneiras completamente diferentes. O que é um prazer controlado para mim pode ser um trauma real para você. Não porque você seja fraco, menos corajoso, mas porque os nossos cérebros, especificamente nossos sistemas límbicos, têm sensibilidades completamente diferentes. Quando você assiste a um filme de terror, diversas partes do seu cérebro estão trabalhando simultaneamente. O sistema límbico, que é responsável por essas emoções primitivas, ele reage primeiro, antes mesmo do córtex pré-frontal conseguir processar racionalmente que aquilo é ficção. Por isso que você pode pular de susto mesmo sabendo que é só um filme. O seu cérebro não faz essa distinção. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia determinados padrões. Cada subgênero do terror trabalha um tipo específico de medo. Cada filme tem uma curva de intensidade emocional diferente. Perfis psicológicos diferentes tendem a reagir de maneiras opostas aos mesmos estímulos visuais e sonoros. A grande descoberta foi essa. Não existe um filme de terror universal que assusta todo mundo da mesma forma. O que me assombra pode não fazer a menor diferença para você e vice-versa. E o mais importante, você não precisa chegar no meu nível de tolerância para aproveitar o gênero. Você pode perfeitamente ficar naquilo que eu chamo de nível 4 pelo resto da vida e ter uma experiência incrível com o terror. Então sim, eu sou aquela pessoa estranha que busca o medo nos filmes. Mas justamente por isso, eu consigo ver como ele funciona de um ponto de vista um pouco mais técnico e analítico. E eu posso te ajudar a navegar por esse universo de uma maneira segura
respeitando o seu perfil. Agora eu vou te apresentar o mapa completo do terror. Imagina aí uma escala de 1 a 10 de intensidade do medo, onde o 1 é levemente tenso e o 10 é trauma garantido. A beleza dessa abordagem é que você pode começar no 1 e ir subindo conforme se sente confortável. Ou pode descobrir que o ponto ideal para você é o nível 4 e ficar ali para sempre. Tá tudo bem. Vamos começar pelo nível 1, que é o terror vintage e clássicos. Vamos começar com esses filmes anteriores aos anos 60 e aqui eu tenho uma dica de ouro que poucas pessoas que falam sobre cinema mencionam. Filmes como O Nosferatu de 22, Gabinete do Dr. Caligari de 1920 ou os primeiros Drácula e Frankenstein têm uma vantagem psicológica natural para os iniciantes. A limitação tecnológica da época criou, sem querer, a ferramenta perfeita para quem tem medo de se traumatizar. A qualidade ali granulada da imagem, a velocidade ligeiramente acelerada dos filmes mudos, a ausência de som sincronizado, todos esses elementos funcionam como lembretes constantes de que você está vendo uma coisa antiga e distante da sua realidade. Além disso, essa estética artificial do expressionismo alemão, por exemplo, aqueles cenários pintados, as sombras exageradas, a maquiagem teatral, tudo isso comunica imediatamente ao seu cérebro que aquele mundo não pretende ser realista. É como se você estivesse assistindo a uma peça de teatro filmada onde você mantém consciência de estar observando uma performance que aquilo não é a realidade. Agora no nível 3 a gente vai ter o suspense atmosférico. A gente vai subir para os filmes que são mais de suspense do que de terror propriamente dito. Então agora a gente tem muita tensão, mistério, a sensação de que tem alguma coisa errada, sem sustos exagerados. E aí, quem é o mestre absoluto nessa categoria? Hitchcock. Vou pegar aqui Psicose. Esse é um filme que pode ser assustador, mas ele é construído de uma maneira tão genial que você acaba admirando ali a técnica enquanto sente o medo. No nível 4 e 6, a gente tem o terror psicológico introdutório. Então aqui a gente vai para um território do terror psicológico um pouco mais leve. A gente tem paranoia, desconforto mental, questionamento da realidade, mas ainda sem elementos visuais perturbadores ou violência gráfica. O objetivo é mexer com a sua cabeça, não com seu estômago. E falando em tipos diferentes de medo, tem um subgênero específico que 90% das pessoas não sabem que existe e que pode ser a chave para você finalmente conseguir assistir terror. E é isso que eu vou te contar qual é daqui a pouquinho. O subgênero sobrenatural é aquele que vai tratar de demônios, assombrações, exorcismo, vampiros e lobisomens, mas na versão que eu chamo familiar. Filmes como Poltergeist, o original lá de 82 e O Exorcista, eles funcionam bem para iniciantes quando você entende o contexto em que eles foram realizados. A vantagem do sobrenatural é que, como são claramente fantásticos, o seu cérebro consegue processar que aquilo não pode acontecer com você. Diferente de um thriller sobre serial killers, onde você pensa, cara, isso poderia acontecer, um filme sobre possessão demoníaca permite esse distanciamento natural. Agora, falando um pouco do terror psicológico estruturado, a gente foge do visual para entrar na sua cabeça, mas de uma maneira controlada e inteligente. Por exemplo, o Babadook de 2014 é perfeito para iniciantes porque ele vai trabalhar com metáforas muito claras sobre luto e depressão pós-parto. Quando você entende que o monstro representa traumas internos do protagonista, o filme quase vira terapêutico. O Homem Invisível de 2020, inclusive eu tenho um vídeo completo sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Ele é excelente porque mistura terror com crítica social sobre violência doméstica. O monstro não é sobrenatural, é muito real, mas o filme usa a linguagem do terror para discutir questões sociais importantes. O found footage, no final da década de 90, surgiu como um boom de filmes que simulam documentários. A Bruxa de Blair, de 99, e Atividade Paranormal, de 2007, são excelentes pontos de partida porque a baixa qualidade proposital da imagem cria uma barreira psicológica interessante.
você sabe conscientemente que está assistindo a uma coisa falsa. A câmera é super trêmula, os atores não são tão profissionais, a produção é visivelmente de baixo orçamento. Então tudo isso permite que você se divirta com medo, sem se perder completamente ali na ilusão. É como se você estivesse numa montanha-russa. Você sabe que é seguro, então pode aproveitar a adrenalina tranquilamente. Não parece que esse foi um gênero criado justamente para quem tem medo? Existe uma razão psicológica sólida para começar por esses subgêneros. O seu cérebro precisa de um tempo para criar tolerância ao medo controlado. É exatamente como praticar atividade física. Você não começa correndo uma maratona. Você vai aumentando a distância gradualmente conforme a sua resistência vai melhorando. Pesquisas em neuroplasticidade mostram que a gente pode literalmente treinar o nosso cérebro para processar estímulos assustadores de formas diferentes. Cada filme que você assiste no seu nível de conforto está, neurologicamente falando, expandindo sua zona de tolerância para o próximo. E agora eu vou te apresentar aqui alguns elementos de um terror amigável. Filmes bons para iniciantes têm algumas características identificáveis, como, por exemplo, um protagonista inteligente que toma decisões lógicas. Então a gente não fica com aquela frustração de ter que gritar para a televisão: ai, não entra naquela casa. Explicações coerentes para fenômenos sobrenaturais, mesmo que sejam fantásticas. Final que faz sentido narrativamente, mesmo que seja triste. E principalmente, você consegue dormir tranquilo depois, talvez até sonhar com o filme sem que vire um pesadelo para você. Uma das descobertas mais interessantes da psicologia do terror é que o elemento de controle é fundamental. Você sabe que pode pausar, que pode pular as cenas, pode até mesmo ler a sinopse completa antes de assistir. E não tem problema nenhum com isso. Esse controle transforma uma experiência potencialmente traumática numa experiência terapêutica. Agora você já conhece os subgêneros mais seguros para começar. É o terror vintage, o suspense atmosférico, o terror psicológico introdutório, o sobrenatural familiar e o found footage. Esses são os filmes que vão te permitir construir uma tolerância ao medo controlado sem risco de trauma. Como eu falei lá no começo, você pode testar qual é o seu nível de terror no quiz que eu preparei para você. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você está gostando dessa abordagem um pouco mais científica, menos sensacionalista sobre o cinema, se inscreve aqui no canal, porque é exatamente esse o tom que eu gosto de abordar aqui nos vídeos. Análise profunda, sem hype, sem clickbait. Que tal deixar aqui nos comentários quais desses subgêneros que eu te apresentei hoje te despertou mais curiosidade para experimentar? Me conta por onde que você vai começar. Eu leio todos os comentários e vou responder pessoalmente. Obrigada por assistir e bons filmes!